Muito obrigado, Senhor, porque Tu já venceu, Senhor. Ó Senhor Jesus, Tu venceste tantas coisas, Senhor. Ó Senhor, que nós nem conseguimos enxergar, mas desfrutamos da Tua vitória, Senhor. Da Tua vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre Satanás, sobre a carne, sobre o ego, sobre o velho homem. Nos unimos a Ti na Tua vitória. Ó Senhor Jesus, fala ainda para nós essa noite, Senhor. Ó, aquilo que está guardado no Teu coração. Ó Senhor, se dispensa mais ainda. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler juntos o versículo 1, tá? Vamos juntos. 3, 2, 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Amém? Vamos aproveitar esse momento, pegar essa última frase e encorajar quem está pertinho da gente. Continueis progredindo cada vez mais. Senhor Jesus. Amém. No meio do versículo tem escrito assim, ó. Paulo escrevendo para os irmãos da cidade de Tessalônica. Irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto, ó, essa é a frase, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Existe uma maneira de viver e agradar a Deus. Assim como também existe uma maneira de viver que não agrada a Deus. Desde os primórdios, a sociedade, desde a queda do homem, a sociedade vive uma maneira de viver que não agrada o Senhor. O homem caiu, se encontrou numa situação deplorável, e o viver que o homem passou a ter, distante da presença de Deus, é um viver que não agrada o Senhor. Não é novidade para nós que a sociedade ela é corrupta e ela é pervertida, né? Nos últimos tempos, as coisas estão se tornando incontroláveis. Nos últimos tempos, as coisas trevosas estão se tornando até mesmo públicas. Aquilo que antes era reprovado, agora passou a ser estimulado. As coisas do mundo, elas nos surpreendem pelo lado negativo todos os dias. Todo dia eu me surpreendo como a multiplicação da iniquidade é notória. No ambiente em que a gente trabalha, no ambiente em que a gente estuda, no bairro onde a gente mora, numa viagem que você faça, você se depara com circunstâncias, com situações do mundo que lhe surpreendem negativamente. Mas o que assusta é que nos últimos tempos a igreja não está fora disso também. É isso que é mais assustador. Hoje, até mesmo entre povo de Deus, o nível de escândalos, o nível de sensualidade, de fornicação, de adultério, dentro do meio do povo de Deus mesmo, é assustador.
Esse tipo de pecado, ele é muito sério porque ele tem o poder de destruir, ele tem um poder destruidor. Nessa mensagem que eu ouvi para compartilhar com vocês, o irmão compartilhou que uma garota de 10 anos de idade, ela ganhou um celular dos pais dela e ela entrou numa rede social e conheceu uma pessoa. E ela marcou um encontro com essa pessoa. Isso aconteceu na cidade de Belford Roxo, lá no Rio de Janeiro. Ela mal sabia, 10 anos de idade, mas ela tinha marcado um encontro com um abusador. Pela graça de Deus, os pais dela tiveram acesso ao celular e chamaram a polícia, acionaram a polícia. E no lugar do encontro marcado, a polícia foi e prendeu aquele abusador. E aquela mãe, minha filha, como é que você fez isso? Como é que você foi parar numa situação dessa? Ela falou o seguinte: mãe, eu entrei numa rede, conheci um homem e me apaixonei por ele. Ela foi enredada, ela foi enlaçada. Então, assim, os pais não podem ser bobos. Os pais não podem ser tolos. Às vezes, eu vejo crianças tão novas, com telefone próprio, e assistindo coisas não supervisionadas. Eu fico pensando, o pai desse menino, o pai dessa menina, ele é mais tolo do que ele acha que é. Porque a obra de Satanás é matar, é roubar e destruir. O Satanás queria que aquela meninazinha de 10 anos de idade fosse violentada, tivesse a vida maculada. Nós não podemos ser tolos enquanto pais, e muito menos quanto filhos. O mundo inteiro jaz no maligno. As coisas são mais perigosas do que nós imaginamos. Esses assuntos sobre imoralidade, elas estão presentes nas amizades, estão presentes nas escolas, estão presentes nas festas, estão presentes nos aplicativos. Nós sabemos que na década de 60 teve uma revolução sexual. O lema era sexo, drogas e rock and roll. E desde aquela época ali, a sociedade foi altamente impactada pela imoralidade. Aquilo ali foi bastante danoso para a sociedade, principalmente a sociedade ocidental, onde a gente vive. E hoje, o resultado de tudo isso, dessa multiplicação da iniquidade, é realmente assustador. Ontem, enquanto eu subia as escadas para trabalhar, eu me deparei com 2 rapazes, em pleno 7h30 da manhã, nos corredores de uma instituição de ensino. Foi a segunda vez que eu vi uma cena dessa na minha vida. E a primeira vez foi no mesmo lugar. É o lugar que eu trabalho, é o lugar onde muitos de vocês estudam ou vão estudar. O campo é minado. Então, alguns números para vocês. A indústria da pornografia movimenta anualmente 97 bilhões de dólares. Isso aí é o PIB de um país da América Central. Quem movimenta esse valor todo é um assunto chamado pornografia. Eu não avisei que não podia trazer criança, e eu também não vou poupar nenhuma palavra, tá bom? 2,5 bilhões de e-mails com conteúdo pornográfico são enviados todo dia. 2,5 bilhões de e-mails. 25% das pesquisas feitas na internet estão relacionadas com pornografia. São 68 milhões de pesquisas feitas por dia. Por dia. Agora, pasmem, 35%
dos downloads feitos na internet são pornográficos. 35% dos downloads feitos são pornografia. 266 novos sites pornográficos surgem todos os dias na internet. São feitas 116 mil pesquisas sobre pornografia infantil por dia. 11 anos de idade é a média, é a idade média de que uma criança vê pornografia online pela primeira vez na vida. Eu e a Jéssica, nós já recebemos ali naquela sala, em um determinado ano, uma situação de um jovem que acidentalmente caiu num site de pornografia homossexual. E ele caiu nessa rede e nunca mais conseguiu sair dela. Isso é triste, irmão. Isso dói no nosso coração. A gente conversava com aquele jovem e ele tinha vontade de sair, mas não conseguia. Uma produtora de vídeos pornográficos do Brasil duplicou o número de novas assinaturas por dia no período da pandemia. Todo dia era 300 novas assinaturas de conteúdo pornográfico por dia. Dentro da pandemia passou a ser 600 novas assinaturas por dia. De acordo com uma revista muito conhecida, 75% dos homens e 68% das mulheres já admitiram ter traído em algum momento os seus cônjuges. Irmãos, a história conta que o império inteiro caiu por causa desse assunto. O Império Romano se depravou de tal forma que ele enfraqueceu. Isso mostra que esse assunto destrói império, destrói relacionamentos, destrói serviços, destrói ministérios e destrói a nossa comunhão com Deus também. Então, Paulo escreveu aqui no versículo 1, irmãos. Continueis, final do versículo 1, 1 Tessalonicenses 4:1. Continueis progredindo cada vez mais. Paulo já tinha falado para os irmãos de Tessalônica sobre santidade, já tinha falado para os irmãos de Tessalônica sobre imoralidade, já tinha falado esses assuntos para os irmãos. E aí ele está falando assim, olha, eu sei que vocês estão buscando esse viver, mas façam uma coisa, procureis progredir cada vez mais. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, meus irmãos, não deem trégua para esse assunto. Mesmo depois que nós somos conquistados pelo Senhor, mesmo depois que nós passamos a viver efetivamente a vida da igreja, mesmo depois de casados, mesmo depois de resolvidos, não deem trégua. Continueis progredindo cada vez mais. Não baixe a guarda. Nenhum de nós. Nem você, nem eu, nem minha esposa, nem o outro caso. Não deem trégua. Ninguém, nenhum de nós está isento dos perigos desse assunto. No versículo 2, porque lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então tem uma guerra que todos nós lutamos. Tem guerra que só eu luto, tem guerra que só você luta, mas tem uma que todo mundo luta, que é a guerra da carne contra o espírito. Como é que diz assim? Que fazem guerra contra a alma. E é por causa disso que eu não posso baixar a guarda. No versículo 2, Paulo disse aos irmãos de Tessalônica que eles já sabiam sobre esse assunto. No versículo 2, 1 Tessalonicenses 4:2, ele fala assim, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Eu lhe pergunto, não precisa responder. Quantas instruções o Senhor já te deu sobre esse assunto? Quantas instruções eu já recebi do meu Senhor e Salvador a respeito desse assunto? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Então a pergunta é, se eu já sei sobre isso,
se eu já ouvi sobre isso, se eu já sei, por que é que eu continuo? Por que é que eu insisto? Porque esse assunto tem uma característica, não é suficiente saber, sabe? Todos nós sabemos, muito ou pouco, razoavelmente, mas esse assunto faz guerra na nossa vida. Uma vez, eu até falei para o André inaugurou um telão super bonito na conferência Mais de Cristo, né? E eu olhei aquele telão e me lembrei de um sonho que um irmão que não reúne mais conosco, ele falou assim para o Delcácio, Delcácio, eu tive um sonho com você, meu irmão. O Delcácio foi, ele contando, faz tempo que ele não reúne mais, ele encontrou com o Delcácio e contou. E foi, eu sonhei que eu estava numa reunião. Essa reunião você ia dar uma mensagem. Só que o seu computador, na hora de projetar os slides, não funcionou. E eu estava com o meu computador na mochila, eu disse, Delcácio, pode usar o meu. Aí no sonho, Delcácio, quando você plugava e aparecia no telão, aparecia um monte de imoralidade. E no sonho eu ficava sem saber o que fazer, todo mundo vendo ali, o computador era meu. Aí quando eu me acordei, eu disse, graças a Deus que era um sonho. Irmão, será que a gente poderia pegar o seu histórico do seu celular, pedir para o Flávio, Flávio, graças a Deus que isso não vai ser feito. Nós não vamos ver seu histórico, mas Deus vê o nosso histórico. Então não é uma questão de saber. Tem um versículo que eu nem vou falar onde é, porque é para o Flávio não colocar e não alongar o tempo, mas Paulo pergunta assim, acaso não sabeis? Se eu estivesse na frente de Paulo, eu diria assim, sim, Paulo, eu sei. Mas esse assunto, ele é mais sério do que o que a gente imagina. Vamos avançar, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus. Fala para quem está perto de você assim, ó, esta é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, a nossa santificação. Nós temos uma dificuldade, mas Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é a nossa santificação. Aqui não diz esta era a vontade de Deus, nem esta será a vontade de Deus. Aqui diz esta é a vontade de Deus. A nossa santificação. Gente, nenhum de nós tem permissão para viver na imoralidade. Eu sei que a luta é grande. Em um momento da vida, eu disse assim, Senhor, essa guerra é difícil demais. Senhor, tu não pode abrir uma brecha aí na lei, porque eu sou arrumadinho, engomado? Será que eu não posso dar umas olhadas, não? O Senhor me disse, ninguém. Esta é a vontade de Deus para qualquer filho de Deus. Nenhum de nós tem permissão para viver na imoralidade. Paulo não teve, Pedro não teve, João não teve, ninguém tem. Porque esta é a vontade de Deus. Um irmão de 82 anos de idade, ele foi acometido de uma doença terminal. E aí, naquele país, há um irmão muito conhecido no meio cristão, que é chamado John MacArthur. Eu peço, amém, 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 eu peço silêncio aos irmãos, para que a gente consiga cumprir o objetivo, né? O homem, ele estava sofrendo de uma doença terminal. Chamou o pregador, John MacArthur. O John achava que o motivo do pedido de visita era para o John orar pela vida dele, era para dar paz a ele nas últimas horas, ou até mesmo para curar. Mas, incrivelmente, não foi para isso que ele chamou. Naquela oração, naquele chamado, ó, ele estava aqui na cama, o John se colocou perto da cabeça dele, ele olhou para cima, para o rosto do John e falou assim, sabe, John, estou aqui com 82 anos de vida, nunca consegui me livrar da imoralidade sexual. Até hoje eu luto com ela. Essa é a história da vida de praticamente todos nós. É a luta da carne contra o espírito.
Essa é a vontade de Deus para qualquer filho de Deus. Sejam santos. No versículo 3, fala ainda que vos abstenhais da prostituição. Então aqui Paulo especifica qual é o seu conselho. Essa palavra prostituição, ela no grego, obrigado, soldado, ela se chama porneia, a palavra prostituição no grego. Essa palavra significa muitas coisas. Ela significa fornicação para quem é solteiro e pratica imoralidade antes do casamento. Pratica sexo antes do casamento. Isso é fornicação. Para quem já é casado, essa palavra se chama adultério. É para quem já é casado, pratica entre pessoas casadas fora do seu próprio casamento. Essa palavra também se refere à imoralidade entre pessoas do mesmo sexo. E ainda, essa palavra se refere ao sexo solitário, que envolve cobiça, pornografia e etc. Em suma, meus irmãos, é como se Paulo dissesse assim para os irmãos: igreja, não se meta com essas coisas. Delete dos seus aparelhos. Bloqueie essas pessoas imorais que tem nos seus contatos. Corte essas assinaturas sujas. Tire os olhos dessa mulher porque ela não é sua. Tire os olhos dessa pessoa. Pare de mexer com esse lixo. Isso vai acabar com a sua vida. Isso vai acabar com o seu serviço. Isso vai acabar com a sua comunhão com Deus. Então o desespero de Paulo é atual. Esse é o desespero de Deus também. Qual é o objeto da prostituição? Está respondido no versículo 4, é o corpo. O objeto da prostituição é o nosso corpo. Como o nosso corpo é importante? O versículo 4 diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Você sabe usar o seu corpo? O nosso corpo, ele é um instrumento, mas ele deve ser um instrumento de justiça. Primeiro, não entregue seu corpo a qualquer um. Não entregue seu corpo para o seu namorado, para a sua namorada. Não entregue seu corpo para os celulares. Não entregue seu corpo para os computadores. Segundo, não use seu corpo para coisas imorais. Postagem de foto, sem roupa. Ter cuidado com exposições que incitam pensamentos imorais. Irmãos, na instituição onde eu ensino, tem um bloco de funcionários, tem um bloco de ensino médio junto com o ensino técnico e tem um bloco do ensino superior. O bloco dos funcionários, as pessoas são decentes. O bloco do ensino superior, há decência, mas no bloco do ensino médio, é trevoso, irmãos. Essa semana foi horrível. E quando eu me deparei na hora do intervalo, eu não sabia se eles estavam saindo de uma aula ou se eles estavam saindo de uma boate. Tinha uma moça lá com uma saia que tinha uma pequena lasca que ia daqui até a virilha. Irmãos, é horrível ali aquele ambiente. Eu nem sei o que orientar os jovens para onde vão. O único lugar seguro nessa terra é ir para o Espírito. Houve um irmão que não está mais entre nós, né, Gleito? Que ele falou que ia orientar os meninos da cidade dele a não fazer faculdade. Eu disse, não, meu irmão. A questão não é onde ele está, né? Exteriormente, é onde ele está interiormente. Terceiro lugar. Então, assim, eu queria aproveitar. Minhas irmãs,
Ou eu tenho duas suposições. Ou muitas de vocês não sabem o que estão fazendo, ou sabem exatamente o que estão fazendo. Porque determinadas roupas podem não mexer com vocês, mas mexe com a gente. Você acha que é decote, que coisa curta, não é nada, mas é. Isso afeta, isso prejudica. Saiba disso. Se era por falta de saber, pois agora fique sabendo, como diria o porco da luva Lulu. Terceiro, não permita que ninguém toque no seu corpo, a não ser o seu esposo ou a sua esposa. Quarto, não estimule o seu corpo sexualmente se você não pode suprir esse estímulo de forma legítima. Para que é que você vai ficar se acariciando, se esfregando? Ou de forma física, ou então com imagens, ou então com palavras. Por que excitar o corpo se você não pode satisfazer isso de forma legítima? Olha como esse versículo é precioso. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. No versículo 5 diz, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aqui diz assim, como os gentios. Gentios, gente, é o pessoal do mundo. Eles não conhecem a Deus. Nós não temos a mesma ética de um povo sem Deus. Porque somos nós que sabemos qual é a vontade de Deus. O versículo ainda 6 diz assim, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Só até aí. O que é isso? O que é defraudar? Defraudar é enganar. O Senhor está dizendo para mim e para você, nessa matéria, não defraude seu irmão, não engane seu irmão. O que é isso? É você enganar, é você distorcer a verdade, a fim de conseguir uma relação com aquela pessoa. É coagir com falácias. E dizer assim, vamos, depois Deus perdoa. Ou então, vamos, a gente vai só até certo ponto. Isso é defraudar, isso é enganar. É falar só a metade da história para poder conseguir o que quer. Também é usar chantagem, é ameaçar para conseguir o que você quer. Se você não for, eu pego aquela sua foto e coloco nas redes. Aqui diz assim, versículo 6, nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Por quê? Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O vingador aqui mostra que o Senhor é aquele que, nesse assunto, é quem dispensa julgamento. Isso mostra, irmãos, a gravidade do pecado sexual. Deus considera. Deus não faz vista grossa. Você acha que isso é bobagem? Se a Bíblia diz que se você não quer ser punido por uma autoridade, então tema a autoridade. Tema a Deus. Nós precisamos ter temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você e eu formos inteligentes, sábios, nós vamos temer ao Senhor. No versículo 7 fala o seguinte, porquanto Deus não nos chamou para impureza. Vamos falar uns para os outros. Deus não nos chamou para impureza. Deus não nos chamou para impureza. Quais as razões para que eu me mantenha puro? Quais as razões para que você se mantenha puro e pura? É porque a imoralidade ela é contrária ao nosso chamamento. Não é isso? Não existe compatibilidade entre a imoralidade e aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Versículo 8 fala, dessarte. Quem rejeita essas coisas
não rejeita o homem, e sim a Deus. Então, quando a gente rejeita essas palavras, que o Senhor, a vontade de Deus está aqui, clara, ao longo de várias porções da Bíblia a respeito desse assunto. Então, quando eu rejeito isso, eu estou rejeitando a Deus. E rejeitar a Deus não é coisa pouca. Mas, irmãos, graças ao Senhor, contra todas essas coisas, nós temos recursos, nós temos poder. Diga assim para quem está perto de você, nós temos recursos contra isso. Diga mais uma vez, nós temos poder contra isso. Porque no final do versículo 8 fala assim, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. Nos dá, é no presente. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Em Gálatas 5,16 fala assim, digo, porém, andai no Espírito. Encoraja quem está perto de você, ande no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Efésios 5,18 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Agora enche o peito e diga assim, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, isso aqui, o Espírito, são os recursos de Deus para essas situações. Senhor Jesus, até aqui foi a mensagem que eu havia desfrutado. Agora vem algo que me ajudou muito. Então, até aqui era a mensagem que os irmãos, era a encomenda, né? Mas eu poderia dizer assim, Senhor, amém, eu fui o mestre fiel, dispensei, né, a encomenda foi entregue, mas eu ficaria sem paz se eu não compartilhasse o que eu vou compartilhar agora, porque isso me ajudou grandemente. Eu espero também que seja de muita ajuda para vocês. Porque o compartilhar do irmão terminava com esses recursos de Deus, que é o Espírito. Em Gálatas, capítulo 4, versículo Gálatas 5, 22. Fala o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Fruto do Espírito. A gente está compartilhando sobre isso e vem na cabeça da gente uma palavra, mesmo que de forma subjetiva, é a palavra tentações. As tentações são algo que frequentemente nos assolam. Por que é que nós dizemos que ninguém está isento disso? Porque todos nós somos expostos a situações de tentação em vários aspectos da vida, sabe? Mas o que me ajudou bastante é porque, assim, quando eu era tentado sexualmente, a ver, a ouvir, a experimentar, a lambuzar com o pecado, a cair, a baixar a guarda, a desistir e entrar no mundo, entende? Então, quando a tentação vinha, no momento da tentação, aquilo ali para mim já era derrota, porque eu achava que tentação já era culpa minha, entende? Eu sei que essa forma de pensar não é só minha, é por isso que eu quis usar esse resto de tempo. Mas é o seguinte, olha, a tentação, ela simplesmente apresenta uma escolha para você, sabe? Quando a tentação vem, é uma apresentação de uma oportunidade de escolher alguma coisa. Eu já ficava deprimido, eu já ficava triste, eu me sentia condenado e culpado
por ter sido tentado. E quando você está nessa, você vira um prato cheio, você é um patinho, você cai. Porque você já fica derrotado. Mas veja bem, a tentação quando vem, ela te dá uma escolha. Tá? Então, quando você se dá conta que a tentação é apenas uma oportunidade, ou para você cometer o erro, ou uma oportunidade para fazer a coisa certa, então a tentação, ela não se torna mais uma pedra de tropeço, mas ela pode se transformar até mesmo num degrau de subida para a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque quando você escolhe Deus, você está desenvolvendo o caráter de Cristo. Foi colocado diante de você uma escolha. Aí você diz, não, eu escolho Deus. Aquilo ali foi pedra de tropeço, não foi degrau para a sua vida. Isso, irmãos, é maravilhoso. Embora a tentação ela seja a principal arma de Satanás para destruição, mas toda vez que você escolhe fazer a vontade de Deus, é o contrário, é edificação. Como é que Deus desenvolve o fruto do Espírito na sua vida? Veja bem, Deus desenvolve o fruto do Espírito na sua vida, permitindo que você vivencie situações em que você é tentado a exteriorizar uma qualidade oposta, por exemplo. Olha, como é que Deus desenvolve em nós o amor, fruto do Espírito, o amor? Sabe como é? É pondo pessoas bem desagradáveis para viver perto de você. Como é que Deus desenvolve a paz, a verdadeira paz na sua vida? É não fazendo que as coisas saiam de acordo como nós planejamos, sabe? Mas permitindo confusão, permitindo insegurança. Como é que Deus desenvolve a paciência em você? É permitindo a gente passar por situações em que a gente é forçado a esperar. Eu nunca posso ser chamado de alguém... Como é o contrário do corrupto? Honesto. Como é que eu posso ser chamado de honesto se eu nunca fui tentado a roubar? Sabe? Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que essas coisas acontecem na nossa vida porque desenvolver uma vida com Deus, ter maturidade com Deus, a gente desenvolver um caráter de Cristo envolve uma escolha. E a tentação acaba propiciando essa oportunidade de escolha, sabe? Agora, nesse contexto, a gente precisa saber a diferença entre o que é uma atração e o que é a lascívia. Isso aí também é de muita ajuda. Muita ajuda para a gente. Isso é que nos ajuda a superar o sentimento de culpa e o sentimento de vergonha depois de ter sido tentado. Porque uma coisa é certa, você jamais se livrará das tentações. Então, não fique surpreso, não fique abalado, não fique intimidado com isso, elas virão. Ser tentado não é pecado. Em Hebreus 4,15, diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, está vendo? Você foi tentado? Ok. Não fique envergonhado, nem culpado, nem abalado, nem surpreso. O Senhor Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. Uma palavra bem franca, bem aberta. Os meninos tudo já saíram. Atração e até mesmo excitação são reações naturais e espontâneas.
Se você vê algo que atrai, não é assim que acontece, não. Você vê, aí diz assim, eu vou decidir se você é atraído ou não. É natural e espontâneo. Isso aí, irmãos, foi uma inclinação afetiva dada por Deus. Uma vez eu estava no IFCE, olhando para o chão, e a minha futura esposa passou, eu olhei para a batata da perna dela. E a partir de olhar, era uma sandália daquelas que é amarradinha assim até o joelho, sei lá, umas fitas, né? Gladiado. Eu achei tão bonitinho. Não sabia que aquela moça ia passar. Não olhei e decidi se ia ser atraído ou não. Fui, entendeu? E o desenvolver da história diz que esse casal foi abençoado por Deus. Então você acha que aquela olhada na batata da perna, eu deveria me sentir um lixo, culpado, derrotado, Satanás agora me ganhou. Entende, irmão? Eu não estou suavizando as coisas aqui para burlar a consciência, não. Eu peço a Deus que dê entendimento a cada um de vocês. Mas quando você é atraído, isso é uma reação natural e espontânea. É uma inclinação afetiva concedida por Deus como resposta à beleza física, sabe? Isso é um mecanismo dado por Deus. Todo mundo que é casado viu alguma coisa no outro, né? Um irmão lá de Maracanãú disse assim, todo mundo acha que eu casei com minha esposa bem magrinha e depois ela ficou assim, bem gordinha. Não, quando eu conheci ela já era bem gordinha. Eu olhei para ela e disse, que gordinha bonita, rapaz. Irmã, isso é natural, amém? É algo natural. E quando o Senhor faz com que a gente não seja derrotado no princípio do negócio, o Senhor vai avançar na nossa vida. Agora, lascívia é uma atitude deliberada do desejo. Nessa semana nós desfrutamos aqui de uma palavra que o irmão Lee, no escrito Estudo Vida, falava o seguinte, pecado e sujeira. Pecado é lascívia, é desejo deliberado. Eu quero assistir, eu quero fazer, eu quero me deitar, eu quero... Isso é desejo lascivo, isso é pecado. Mas existe sujeira. A sujeira, o irmão falava assim, quando eu estou dirigindo meu carro, indo para a reunião, às vezes eu vejo alguma coisa que quando eu chego na reunião, eu já chego empoeirado. Ele não teve coragem de dizer não, mas é dessas coisas que ele via. Porque esse mundo está cheio, é no outdoor, é nas moças, é nos rapazes, nas crianças, nos velhos. O negócio é trevoso, não é isso? Então, lascívia é a atitude deliberada, é mais do que ser atraído, é você escolher olhar de novo, é você escolher pensar no que faria. Isso aí é lascívia. É a segunda olhada. Eu já tinha ouvido falar desse negócio de segunda olhada, mas ninguém me tinha explicado direito. É porque a primeira olhada é porque a gente não é cego, é só por causa disso. A segunda olhada é porque você já quer ver demais, tá certo? Experimente. Viu? Não se culpe, não se entristeça, mas não avance no pensamento, não avance no olhar. Você estava no computador, apareceu? Apareceu, não foi você que chamou, não, apareceu. Ok, mas bota para lá e segue. Pegando um link, né, com a palestra anterior, segue o teu caminho. Não para, não olha para o lado de novo. Não olha pelo retrovisor. Não, se viu a manchete, não entra na notícia. Certo? Segue o teu caminho, amém? E eu vou dizer para vocês por experiência própria, isso é maravilhoso, isso é libertador. Porque eu não sei se você já chegou num momento em que você diz, Senhor, esse assunto não tem jeito, mas tem. Vida santa, que a vinda do Senhor aguarda, é possível para mim, para você, hoje, amanhã e sempre. Uma ajuda bastante prática. Reconheça
o seu padrão de tentação e se prepare. Reconheça o seu padrão de tentação e se prepare. Tem circunstâncias que vão fazer você tropeçar imediatamente. Aí, Satanás sabe. Satanás sabe exatamente o que pode fazer você cair. Aí, o que é que ele faz? Ele trabalha incessantemente para lhe cercar com essas circunstâncias. Está vendo? Aí, 1 Pedro 5,8 fala o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. Encoraja quem está perto de você. Seja sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pergunte a você mesmo, pelo amor de Deus e em nome de Jesus, quando, quem, como e onde. Parece ferramenta de planejamento, né? 5W, 2H, Raul, Wen. Quando? Quando é? Nós estamos tentando reconhecer qual é o nosso padrão de tentação. Quando é que eu sou mais tentado? Em que dia da semana é que geralmente você é tentado? Que dia da semana? Que hora do dia? Ah, irmão, é 3 horas da manhã. O que é que tu está fazendo acordado 3 horas da manhã, rapaz? 3 horas da manhã você está dormindo. Vá dormir. Quando eu sou mais tentado? Cheque com a sua experiência. Reconheça o seu padrão de tentação e se prepare. Não seja tolo com a própria vida. Segunda, em que lugar sou mais tentado? É no trabalho? É na própria casa? É na casa do vizinho? É num hotel fora da cidade? Reconheça seu padrão de tentação e se prepare. Terceiro, quem está comigo nos momentos em que eu sou mais tentado? É os meus amigos, é quando eu estou com os meus amigos. É quando eu estou com meus colegas de trabalho. Irmão, é quando eu estou numa multidão em que eu não conheço ninguém. É lá. É quando, irmão, é quando eu estou sozinho. Então, reconheça qual é o seu padrão e se prepare. Quarto, como? Como normalmente eu estou me sentindo? Como é que eu estou me sentindo quando eu sou mais tentado? Irmão, é quando eu estou mais cansado. Toda a vida que eu estou cansado, eu fico vulnerável às tentações. Outro diz, não, é quando eu estou solitário. Outro diz, é quando eu estou entediado. Irmão, quando eu estou entediado. É quando você está deprimido. É quando você está sob pressão. É quando você está magoado. É quando você está zangado. É quando você está preocupado. É após você ter obtido um grande sucesso, ou mesmo após um momento de muito desfrute espiritual. Você participa de uma reunião, ou de uma conferência, ou de uma comunhão. No dia seguinte, o seu padrão de tentação deixa você vulnerável. Que coisa. Vamos ler alguns versículos e caminhar para o final. Mateus 26, 41. Diz assim, vigiai e orai. Vamos encorajar quem está perto da gente. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, aleluia. Mas a carne é fraca. 1 Tessalonicenses 5, 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Efésios 4, 27. Nem deis lugar ao diabo. Provérbios 4, 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés
Encoraja quem está perto de você e diz assim, ó, pondera, na vereda de teus pés. E todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira teu pé do mal. E o último foi o que foi mais impactante na minha vida, que me fez experimentar next level. Saudade do Gils. Nesse assunto. É uma coisa muito simples. Peça ajuda a Deus. Salmo 50:15. O Senhor te diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Que é isso? É o que muitos chamam de oração micro-ondas. É diferente do fogão a lenha, que demora. Você não precisa, muitas vezes não, a maioria das vezes não dá tempo você se retirar para orar e pedir a Deus. Você tem que pegar a sua oração e colocar no micro-ondas. Como é essa oração? É uma oração rápida e objetiva, que só tem uma palavra. Socorro! Foi isso aqui que mudou. Sabe, a situação mais difícil. Como eu não tinha me agarrar mais a nada, doido para cair, eu disse assim, socorro! E eu fui socorrido! Uma vez eu fui para uma cidade distante da que eu morava, a trabalho. E aí eu fui pegar uma chave de uma estação de bombeamento, de uma estação de tratamento de água, na casa do rapaz que trabalhava na estação. Fui lá. Todo mês eu ia. E ele tinha uma filha. E com certeza ela me via toda vida que eu ia buscar a chave, Não sei o que a moça estava pensando, se estava esperando, se estava calculando, ou se é acaso do diabo. Naquele dia, o rapaz não estava lá para me entregar a chave, ela estava só e me recebeu só de toalha. Quando ela disse, meu pai não está em casa, entre para beber água. O que saiu exteriormente foi assim, foi só isso. Ó. Não, obrigado. Mas o que havia interiormente era assim, Senhor, socorro! Porque se eu não tivesse pedido socorro, eu tinha dito assim, né? Estou morrendo de sede. Peça socorro ao Senhor. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. As tentações, no final das contas, elas nos mantêm dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Cristo toda vez que enfrenta uma tentação. Vamos encerrar? Senhor Jesus, vamos nos pôr de pé, porque a gente vai ler apenas um versículo, desfrutar de um último hino e abrir essa cantina. O versículo é Tiago, capítulo 1, versículo 12. Ó Senhor Jesus, a gente vai ler, aí depois eu peço que enquanto a gente se agita aqui, aproveita esse interlúdio e ora e lê, fala uns com os outros esses versículos. Vamos juntos, né? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Senhor Jesus, amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Aprovado.